Vamos para a nossa aula de ciências e nós vamos falar um pouquinho sobre células, tá? Então, olha só, todo e qualquer ser vivo possui célula. Vou falar novamente, presta atenção. Todo e qualquer ser vivo tem célula, ok? Bem, então, vocês entenderam. Ser vivo. A gente está muito falando nesse tempo de Covid, vocês estão quase que virando expert em biomedicina, né? Então, eu já posso assegurar para vocês uma coisa. Agora, falando principalmente do Covid, né? Aquele vírus que agora a gente está vendo direto. Vírus não é ser vivo. Se vírus não é ser vivo, ele possui célula? Não. Vocês estão vendo o vírus. Ele não possui célula. Aquilo que vocês veem lá, aquelas imagens, não é uma célula de um vírus. Não, é o vírus. Tá? Vírus não é ser vivo. Se ele não é ser vivo, ele não possui célula. Na verdade, ele ataca as células. O trabalho dele é matar células. Tá? E a gente vai estudar um pouquinho, falar só um pouquinho sobre eles, porque vocês verão mais e conversarão muito mais sobre células a partir do ano que vem, no 6º ano. No 6º ano a gente fala muito mais sobre isso nas aulas de biologia, nas aulas de ciências em si, que são aulas bem legais. Mas hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre elas. Basicamente, todas as células de todo e qualquer ser vivo, elas possuem as seguintes coisas. Elas possuem, assim, essas características de formas diferentes, mas todas possuem todas são formadas por isso, que é membrana plasmática, Gente, do livro, a célula está muito mais bonita do que aqui, tá? Porque a minha tá horrível. Núcleo, que é esse vermelho aqui. Dentro do núcleo tem o material genético. Dentro do núcleo tem o material genético. Vou falar um pouquinho e explicar para vocês já já. E aqui, tá vendo essa parte toda branca dentro dele? Toda essa parte branca aqui. Tudo isso que agora eu tô... Isso aqui é um líquido que fica ali, né? Imagina que... Pensa numa moeba, tá? Vamos imaginar que a célula fosse como se fosse uma moeba, toda molinha. E tudo que tá ali dentro, ele fica se movimentando. Porque aquilo ali é bem molinho, bem gelatinoso, tá? Essa parte toda gelatinosa é o citoplasma. Tá? E todos os outros componentes da célula, eles ficam tipo que boiando dentro desse citoplasma. Ok? Então, vamos lá. A membrana plasmática, ela é uma barreira. É o que faz tudo que está dentro do citoplasma ficar dentro da célula. Ficar ali dentro. Não é igual um ovo frito não, tá? Ela fica ali dentro. E tem a parte principal, que é o núcleo. Aqui eu estou desenhando que o núcleo é no centro. Mas como isso aqui tudo fica boiando e fica se movimentando, esse núcleo pode passar para cá, para lá, para lá. Mas ele está ali dentro e esse núcleo, ele tem a responsabilidade de proteger o nosso material genético. Ou seja, o nosso DNA, parte do nosso DNA está aqui. Dentro desse material genético aqui, a gente consegue descobrir todas as características do Tia Ivy. Por exemplo, se fosse a minha célula, todas as minhas características, a cor do cabelo, a cor dos olhos, tudo está descrito dentro do DNA. Então o DNA, que é o material genético, ele está aqui dentro do núcleo. Qual é o trabalho do vírus? Dependendo dos vírus, né? Tem vários vírus, existem vários. Mas a maior parte dos vírus, o trabalho deles é destruir o material genético. Se o trabalho e o objetivo deles é destruir o material genético, não basta ele só acabar com a membrana plasmática. Ele tem que acabar com a membrana plasmática, acabar com todas as coisinhas que tem ali dentro, com todo o material ali dentro, que está aqui dentro do nosso citoplasma, provavelmente destruir o citoplasma, arrebentar todo o núcleo da célula, a parede do núcleo, para chegar lá no material genético e acabar com ele.
Esse é o trabalho da célula. É isso que acontece, né? Que o vírus, o Covid acaba fazendo, né? Ele acaba matando várias células. Nós temos vários tipos de células no nosso organismo e cada célula tem o seu trabalho, né? Tem todo o seu trabalho. Então você imagina que você tem uma célula que faz parte da nossa imunidade, né? Que são os nossos glóbulos brancos. Eles são os fuzileiros navais do nosso corpo, né? É eles que quando entra qualquer corpo estranho no nosso organismo, como por exemplo um vírus, uma bactéria ou algo parecido, um veneno ou alguma coisa que você ingeriu que não ficou legal, eles que vão lá e vão destruir aquilo ali, aquele corpo estranho. O trabalho deles é destruir aquele corpo estranho. Eles são uma célula, células parecidas com essas. Eles vão lá destruir. Só que se o inimigo for muito mais forte do que ele, muito mais resistente, o que vai acontecer? Ele vai pegar o material genético de você. Né? Só que o grande problema do material genético é que tem vírus que eles são mutantes, os vírus são mutáveis. Né? E alguns vírus, eles pegam o seu material genético e eles se modificam e eles fazem tipo que quem usa computador sabe muito bem que é isso, que é o cavalo de Troia, que é o seu corpo não percebe que ele é um corpo estranho porque ele está envolto do seu material genético. E aí ele vai destruindo todo mundo em volta e ninguém sabe quem é que está matando ele. Né? Então em alguns corpos, né, em alguns organismos, o Covid está fazendo isso. Em outros organismos não. Depende de organismo para organismo, tá? Isso é o que acontece, às vezes, no corpo de uma pessoa. Por isso que acaba tendo a falência dos órgãos, a falência múltipla dos órgãos. Os órgãos começam a parar, porque ele vai... Aí, por isso que as pessoas têm falta de ar. A primeira coisa que é tomada é o pulmão. Né? Aí dali do pulmão em diante, meu filho. Quem já prestou atenção nas aulas de ciências anteriores, de anos anteriores, já sabem que o pulmão, o trabalho dele é liberar o oxigênio para todo o corpo. E todas as nossas células, elas dependem de oxigênio. Todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos dependem de oxigênio. Se a primeira coisa que que acontece na Covid é simplesmente afetar o pulmão, né, deixar você com uma pneumonia muito forte, o seu pulmão, se a capacidade do seu pulmão de oxigênio era de 100% caiu para 20%, né, você está produzindo bem menos oxigênio, todos os seus órgãos estarão recebendo todo o oxigênio que eles precisam para trabalhar? Não. Que eles precisam para viver? Não. O que vai acontecer se você não tem oxigênio? Você não morre? Se o seu corpo, se os seus órgãos não têm oxigênio, eles morrem. Aí é por isso que acontece a falência múltipla dos órgãos. Para vocês entenderem por que as pessoas falam assim, mas ele estava com pneumonia e morreu de hepatite? Não entendi. Ele estava com pneumonia e morreu porque infartou? Eu não estou entendendo. Por quê? Será que tem alguma coisa errada? Não, é isso mesmo. Porque por conta da pneumonia, acaba que todos os seus órgãos não funcionam corretamente porque não tem oxigênio suficiente. E aí, se você, por exemplo, já é propenso a ter problemas no seu fígado ou no seu rim, você acaba desenvolvendo uma hepatite se for no fígado, acaba desenvolvendo uma infecção urinária se for nos rins. Se você tem problemas cardíacos, você acaba desenvolvendo um infarto fulminante ou algo parecido. Então, sim, uma parada cardíaca, porque não tem oxigênio suficiente para entrar com todos os órgãos. Então, por isso que é tão importante ficar em casa, tá? Porque a falta de oxigênio no corpo, ela não faz você morrer em 20 dias. A falta de oxigênio no seu corpo faz você morrer em minutos. Tá? Presta atenção. Tenta aí fechar o nariz aí para ver se você vai aguentar ficar muito tempo sem respirar. Então você imagina que você está respirando, você está tentando respirar, o seu pulmão está debilitado e não leva oxigênio para todos os órgãos como deveria levar. E aí? Vai entrar em colapso o seu corpo. Então por isso que é tão importante vocês lembrarem, para vocês não esquecerem dessas aulas de célula. Então olha só, as células elas são basicamente assim,
Existem células de diversos tipos, vocês estavam estudando no livro, na apostila. Células de vegetais, células de bactérias e células animais. Tá? As células animais quer dizer que elas podem ser células de um jacaré igual a célula do ser humano? Não, mas a forma dela e a estrutura da célula são semelhantes, que serão iguais. Tá? Não quer dizer que ela é igualzinha, é a estrutura da célula que é. Tá? Então, não esqueçam, vírus não é ser vivo, por isso não tem célula. Só quem tem célula são seres vivos. Ah, tia, isso quer dizer que são seres vivos, quer dizer o quê? Que a plantinha da minha avó, que está lá do quintal, ela tem uma célula? Tem. E cada planta tem uma célula específica, até porque o material genético que está aqui dentro, ele é diferente. Você pode ter duas rosas, ter plantado uma rosa, uma roseira aqui desse lado, uma roseira do outro lado. As duas roseiras são vermelhas. O material genético da roseira A é igual ao material genético da roseira B? Não, não é. Porque são seres vivos diferentes. Tia, mas como é isso? Simples, meu filho. Tu tem um irmão, nasceu da mesma barriga, né? Que eu tenho irmão. Mesma barriga, mesmo ventrezinho. Mamãe gerou você e gerou seu irmão. Vocês dois são iguais? Não, porque o material genético de vocês são diferentes, independente se vocês originaram no mesmo lugar. São pessoas diferentes. Não são iguais. Nem gêmeos têm materiais genéticos iguais. Nenhum. Tá? Material genético é diferente, porque são pessoas diferentes. Você vai encontrar singularidades, que é coisas diferentes de um material e outro. Vai encontrar coisas semelhantes. Né? Por exemplo, gêmeos vão ter a mesma cor do cabelo, a mesma cor dos olhos e tal, mas meu filho, digital é diferente. Então, alguma coisa lá no material genético, alguma singularidade no material genético será diferente. Porque são pessoas diferentes. Tá? Então, até vegetais. Você pode achar que é a mesma plantinha. Ah, eu tenho uma planta igual a sua. Não. O material genético da minha planta não é igual ao seu, tá? Vocês podem contar com essa piadinha aí, ó. Ah, mas eu também tenho aqui uma violeta rosa. Você também tem uma violeta rosa. É tudo igual. Não é igual. Materiais genéticos são diferentes porque são plantas diferentes. Tá? Uma planta é uma planta. Essa aqui é um ser vivo. Essa aqui é outro ser vivo. Então, não esqueçam disso. O material genético terá alguma singularidade, terá alguma coisinha diferente. Lá para dizer que são seres vivos diferentes. Ser vivo A, ser vivo B. Tá? Então, todo ser vivo tem célula. A estrutura das células são assim. Tá? Tem algumas singularidades. O que são singularidades? Coisas que são diferentes entre uma e outra. Tá bom? Esse trabalho de ciências é moleza, é mais para vocês conhecerem um pouquinho sobre a célula, né, e a estrutura de uma célula. Não esqueçam que vocês têm que aprender, tá? A parede é membrana plasmática, essa parte interna normalmente vai aparecer nos desenhos, para vocês fazerem atividade sempre ao centro, é o núcleo. O que está dentro, o núcleo protege o material genético e todos os outros, e todas as outras estruturas da célula, né? Todos os outros componentes genéticos dela, né, todos os outros componentes da célula, estarão todos dentro do citoplasma, tá? Ok? É isso. Bom trabalho.